Olá, bem-vinda, bem-vindo. Que a paz do nosso Mestre e Senhor Jesus esteja conosco. Você está no ambiente espiritual do Centro Espírita Vovô Nestor. Embora seu corpo esteja aí onde você está, mas o seu corpo não é você. Você é espírito imortal. Vamos então iniciar essas reflexões e esse estudo em torno do Evangelho, rogando ao nosso Mestre e Senhor Jesus inspiração, o amparo. E eu vou pedir para você me acompanhar nessa prece inicial. Senhor Jesus, Mestre e amigo das nossas vidas, aqui estamos outra vez reunidos em Teu nome para realizarmos mais esta noite de estudos, de reflexões em torno do Teu Evangelho de amor e redenção. Permite que os Teus mensageiros estejam conosco, nos inspirando, nos amparando, nos fortificando, para que tenhamos força, coragem, fé, confiança nessa nossa marcha difícil, mas necessária, em busca da perfeição, em busca da comunhão com Deus. Fica conosco, Senhor, nesses próximos minutos. Abençoa cada um de nós aqui presentes e aqueles que não estão presentes por algum motivo. Assim seja. Muito bem. Para as nossas reflexões de hoje, eu trouxe 4 instruções dos Espíritos de O Evangelho segundo o Espiritismo, que estão no capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos. E essas 4 instruções dos Espíritos estão nos itens 21 a 24. E eu vou citá-las. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Os tormentos voluntários e a desgraça real. Então vamos lá. A primeira das instruções, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, é do espírito de Sanson, que foi ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. E ele deu essa comunicação em 1863. E ele fala o seguinte, as reflexões que ele nos traz é a seguinte: muitas pessoas, muitos de nós, costumam exclamar assim: puxa, Deus é injusto. Veja como Deus é injusto. Porque tira a vida de uma pessoa, às vezes de um filho amado, ainda muito novo, ou criança, ou ainda muito jovem, adolescente, enquanto esse jovem adolescente ainda tem muita coisa pela frente. Então Deus tira a vida, ceifa a vida dessa criatura, enquanto que outros se arrastam por aí a velhice, que vai por água abaixo, a velhice. A pessoa se arrastando, olha, sofrendo. Olha, Deus é injusto. Esse é o raciocínio dessas pessoas, diz Sanson, e a gente realmente verifica isso. Mas esse raciocínio, esse modo de entender, esse modo injusto de achar que Deus é injusto, decorre da nossa estreiteza com relação à bondade de Deus, à justiça, à perfeição de Deus. Será que Deus iria ceifar a vida de um
assim, sem mais nem menos, por capricho? É claro que não. As pessoas que assim pensam, parece que focam toda a vida na vida presente. Para elas, a vida vai do berço ao túmulo. Ora, não é possível que isso aconteça com um cristão. E menos ainda com o espírita, que sabe que a vida não se resume num ponto. Então, pensar dessa forma é, antes de tudo, ter falta de fé. A pessoa parece que não tem fé, não confia em Deus. Se a pessoa foi chamada, se aquele jovem, criança ou jovem, um adolescente, foi chamado à pátria espiritual, é porque alguma razão havia. Alguma razão havia. Nada acontece por acaso. E Deus não é um carrasco. Não, Deus não é um carrasco. Então a pessoa tem que entender isso, confiar na providência divina. Pensar dessa forma é revoltar-se contra Deus. Uma revolta contra Deus. Blasfêmia, revolta. Se a pessoa foi chamada antes, a gente acha que foi antes do tempo, poderia viver mais, é porque cumpriu a sua etapa, cumpriu a sua tarefa, aquilo que havia sido planejado no mundo espiritual. Então, chegou a hora de partir. Ninguém parte fora do tempo, antes do tempo, no tempo exato. Quando chega a hora, isso já aconteceu milhares e milhares de vezes com cada um de nós. Portanto, não há razão para revolta, falta de fé. E a segunda instrução é do espírito Fenelon. Ele deu essa comunicação em Sens, 1861. E o título é: Se fosse um homem de bem, teria morrido. E aqui existem dois pontos. O primeiro deles é o seguinte: duas situações. Um homem mau escapa de um perigo de morte. Aí uma pessoa diz o seguinte: poxa, esse homem mau devia ter morrido. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Se fosse um homem de bem, teria morrido. E o espírito Fenelon diz o seguinte: olha, quem assim afirma enuncia uma verdade. De fato, se fosse um homem de bem, teria morrido porque chegou o tempo. Passar mais tempo nessa existência, quando cumpriu aquela etapa, aquela cota do seu progresso espiritual, por que passar mais tempo na carne? Por que passar mais tempo na carne? Então a pessoa não entende. Acha que ficar no corpo é que é o certo, é que é o bem. Enquanto que se a morte vem, sair do corpo é uma coisa horrível. Então essa ideia que muitas vezes se tem, mas é uma ideia equivocada. Chegou o tempo. Agora, uma outra situação. E aquele que escapou, aquele homem mau que escapou, é que precisa de tempo para executar a sua existência, o plano da sua existência, aquilo que foi planejado no mundo espiritual. Agora, uma outra situação. Um homem de bem morre e seu vizinho escapa da morte. Aí você diz assim: puxa vida, um homem de bem morreu, ou mesmo raciocina, o homem de bem morreu, não devia ter. Antes fosse aquele vizinho mau, o vizinho mau. Ele que devia ter morrido e não esse. O mesmo raciocínio. E diz o Espírito Fenelon que quando você enuncia uma coisa dessa, você blasfema. Isso é uma blasfêmia. Por quê? Vamos raciocinar. Colocar aqui uma situação. Dois prisioneiros estão presos. Prisioneiro 1, prisioneiro 2. O prisioneiro 1
cumpriu o seu tempo, olha só a analogia, cumpriu o seu tempo, a sua sentença, vamos supor assim, 10 anos, cumpriu 10 anos, tá? Então, qual é o certo? Ser libertado. Ser libertado. Mas aí se deixa ele na cadeia por mais tempo. Ora, isso não faz sentido. Não faz sentido. Ele cumpriu a sua sentença. Por que vai ficar na cadeia? É a mesma coisa. Se a pessoa está no corpo e cumpriu a sua etapa, chegou o seu tempo, a pessoa se liberta. Ficar no corpo, é preciso entender o seguinte: é claro que há necessidade do corpo físico, há necessidade da vida corporal. Mas a verdadeira vida é a vida espiritual. Estar no corpo é estar em prisão. Embora seja necessário para o nosso aperfeiçoamento, o corpo é imprescindível, mas isso é uma prisão. Olha as limitações que a gente tem. Estar no corpo, está preso no corpo. Então chegou a hora da libertação. Então é como se ele continuasse, ficar no corpo é como se ele continuasse na prisão. Agora outro que deveria, por exemplo, segundo o prisioneiro, que deveria cumprir 10 anos, e aí ele é liberto com 2 anos de prisão. Ora, não tem cabimento, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ah, você queria que aquele homem mau, aquela pessoa má, morresse. Você acha que morrer é que ele é mau, então merece morrer. Então esse raciocínio, o Espírito Fênix diz que não está com nada, esse raciocínio. É um raciocínio injusto que demonstra falta de fé, falta de confiança na justiça e na bondade de Deus. A terceira instrução dos Espíritos ainda é do Espírito Fenelon. Ele deu essa instrução na cidade de Lyon, em 1860, e é sobre os tormentos voluntários. Olha, aqui são tormentos voluntários. Veja, se é voluntários, esses tormentos não foram derivados de ninguém, não é de espírito obsessor, não é de diabo, não é de Deus, não é de ninguém, é voluntários. Em que situação acontece isso? Isso acontece todas as vezes que a gente deposita todas as fichas na vida terrena, como se essa fosse a vida única. Então, deposita a nossa felicidade, busca-se a felicidade nas coisas perecíveis, em vez de se buscar a felicidade nas coisas eternas. Lembra que Jesus falou? Não buscai tesouros na terra, mas buscai os tesouros do céu. Porque os tesouros daqui, da terra, tudo aquilo que a gente se apega, ama, se acaba, é corroído, e etc. É roubado, e etc. Quer dizer, não deposite todas as fichas aqui na vida terrena. Use a vida terrena para se engrandecer, para se melhorar, para fazer o bem, para se aperfeiçoar. Mas não se apegue, não sou eu que estou falando, são os Espíritos que falam isso. É Jesus que fala isso. A nossa vida verdadeira é a vida do Espírito. Então, quando a pessoa deposita a felicidade, busca a felicidade nas coisas perecíveis, acontece uma série de probleminhas. Daí vem os vícios de todas as espécies, o orgulho, o egoísmo. É isso que vai acontecer. O orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme. O Espírito Fenelon traz 2 desses aí, inveja e ciúme. Inveja e ciúme. O que é inveja? Inveja não é cobiça. Inveja não é cobiça. Cobiça é outro vício também. Outra imperfeição moral nossa. A inveja é a tristeza ou o ódio que a pessoa sente pelo bem do outro, porque o outro está se dando bem.
porque o outro se deu bem em algum campo da vida, porque o outro está bem, porque o outro tem coisa melhor do que a minha, porque o outro é mais inteligente, porque o outro é mais bondoso, ou porque o outro é assim. Quer dizer, isso é inveja. O ódio de ver a pessoa feliz. O ódio de ver a pessoa feliz. A tristeza. Ora, isso dói, corrói. Esse é o tormento voluntário que o Espírito Fenelon, aqui o Espírito Fenelon se refere. Você cria um tormento voluntário. A inveja cria um tormento voluntário. Voluntário. Não foi arranjado por ninguém. Não foi arranjado por ninguém. O outro vício, outra imperfeição terrível que cria tormento voluntário é o ciúme. Ciúme é o medo de se perder alguma coisa ou pessoa ou coisa. O medo, e às vezes aquilo é excessivo, aquilo é doentio. Veja, essa expressão é muito comum. Ciúme doentio, que é uma doença. Isso dói, corrói a pessoa. É ou não é um tormento voluntário? Então o Espírito Fênero diz assim: não é para esses que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não é para esses, porque esses arranjaram tormentos para si próprios. Tormentos para si próprios. Agora vamos para a outra instrução dos Espíritos, que é do Espírito Delfina de Girardin, que ela deu essa comunicação em Paris, 1861, na Sociedade de Paris. Chama-se A Desgraça Real. E eu vou começar com um exemplo. Se cair um raio agora, aí essa transmissão que tudo mais, um raio caiu, uma tempestade terrível. A gente vê isso aí como uma desgraça. Né? Uma desgraça. A tempestade é um exemplo que a Delfina de Girardin nos traz. A tempestade, muitas pessoas veem como uma desgraça, mas ela diz, essa não é a desgraça real. Porque a tempestade, por exemplo, vem, quebra a árvore, muitas vezes alaga bairros, cidades e por aí vai. Até mortes ocorrem. Até morte. Mas depois da tempestade vem a limpeza da atmosfera, o saneamento da atmosfera, o ar fica mais puro, o solo se aduba, a adubação favorece a adubação e por aí vai. Há muitos benefícios. Então ela diz que essa não é desgraça real. Muitas vezes a pobreza, a miséria, a gente vê isso como uma desgraça. Essa não é a desgraça real. Essa desgraça que se vê nessas coisas, diz a Delfina de Girardin, é por causa, mais uma vez, da nossa estreiteza com relação à vida. A gente deposita a vida, todas as fichas na vida presente, mas a vida não é só a vida presente. A desgraça real é aquela em que você tem alegria, divertimento e a satisfação com as coisas passageiras. E muitas vezes essa alegria, esse divertimento, essa coisa assim que parece a felicidade, muitas vezes você está criando a verdadeira desgraça. É isso que ela coloca. Muitas vezes, porque às vezes a gente, para ser feliz, passa por cima dos outros, prejudica os outros e mais tarde a gente vai ver o resultado. Isso é que é a desgraça real. Eu me lembro de André Luiz que diz assim: irmãos,
Suai agora para não chorardes depois. É melhor suar agora do que chorar depois. Você ri antes e depois vai chorar. Esse é o enredo, vamos assim dizer, desse tema, dessa instrução da Delfina de Girardin, a desgraça real. Então aqui nós temos esses 4 assuntos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então fazer a nossa vibração. Eu vou convidar você, neste momento, vamos todos unidos no mesmo pensamento, vibrarmos, pedimos então a inspiração, a aproximação dos nossos amigos espirituais, desses trabalhadores da casa, dos mentores, dos nossos anjos de guarda, dos espíritos protetores, daqueles que nos acompanham, para juntos vibrarmos. Vibrarmos por todo o planeta, todas as nações, todos os representantes dessas nações, vibrarmos pelo nosso país, pela nossa nação querida, o nosso Brasil, desta existência, por todos os governantes deste país, sejam governadores, prefeitos. Vibrarmos também, Senhor, por todos aqueles que se encontram esquecidos neste momento, por exemplo, aqueles que se encontram nas sarjetas, nas ruas, embaixo das pontes, um olhar para eles, vibrações de amor e carinho para todos eles. Vibremos também agora para todos aqueles que sofrem num leito de hospital ou num leito da sua própria casa, aqueles que estão enfermos, aqueles que passam por cirurgias neste momento ou que vão passar por cirurgias, que eles recebam a proteção, o amparo, a assistência dos nossos amigos espirituais, por abnegados amigos espirituais. Vibremos por todos aqueles que estão na linha de frente, trabalhando neste momento, em meio a esta situação de pandemia, que não devemos olhar com olhos negativos. Tudo está sob controle. Nós temos o nosso governador espiritual da terra, que é Jesus, representante de Deus em nosso planeta. Vibremos por todos os nossos conhecidos, amigos, que eles estejam sendo assistidos neste momento. Vibremos também pelo Centro Espírita e a Casa da Criança, Vovô Nestor, e seus trabalhadores abnegados, que eles sejam abençoados nas suas tarefas diárias, na seara do Jesus, na seara do nosso Mestre. Vibremos também por nossa família, Senhor, que nossa família seja abençoada, cada um dos entes, cada um dos componentes da família, que possamos receber esse amparo, essa luz, para que possamos trilhar o nosso caminho com segurança, que sejamos mais fraternos, mais
caridosos, mais indulgentes uns para com os outros, principalmente dentro da própria família. É muito importante isso. Senhor, dai-nos força para realizar essas necessidades em nós mesmos, Senhor. A indulgência para com as imperfeições dos outros, porque também somos imperfeitos. Dai-nos força, coragem, Senhor, para sermos melhores hoje do que fomos ontem. E que amanhã sejamos melhores do que hoje. Ajuda-nos, Senhor, na nossa trajetória rumo ao Pai. Assim seja. Muito obrigado. Deus abençoe você e sua família. Que tenhamos uma boa noite.